Olá, eu recebi uma dúvida na minha caixinha de perguntas sobre em relação a suplementos que se pode tomar junto e suplementos que a gente não deve, né, tá tomando junto no mesmo horário. E para eu conseguir responder essa pergunta, eu preciso responder e falar sobre várias outras coisinhas, então por isso eu achei melhor estar gravando um vídeo. E eu sei, né, que algumas pessoas acabam indo no nutricionista antes, e eles recomendam alguns suplementos, aí depois a pessoa vai no médico, aí o médico recomenda outra coisa, ou simplesmente, né, a pessoa vai em vários médicos e cada médico orienta, né, passa alguma suplementação diferente, aí tem algumas pessoas que ainda fazem autossuplementação, então fica aquele rolo, né, aquela confusão pra pessoa entender o que ela pode fazer, quando que ela pode tomar. Enfim, eu tenho algumas coisinhas, né, pra falar sobre isso. Primeiro, eu vou falar aqui dos suplementos mais básicos, né, então pra esse vídeo não ficar muito longo, pra não ficar muito maçante, eu vou falar só algumas dessas regrinhas que são mais básicas. A primeira coisa que eu preciso, né, falar é sobre essa questão da autossuplementação, né, gente? A autossuplementação, ela pode ser bem perigosa. Então tem várias regrinhas, né, porque várias coisinhas que a gente precisa estudar para entender esses nutrientes, entender o teu corpo, entender o que tu precisa, se basear em exames para conseguir entender qual suplementação realmente que é necessária para você e segura para você. Então, por todos esses motivos, né, a autossuplementação ela pode ser bem perigosa. Então, eu tô aqui passando algumas orientações, mas são para pessoas que já têm a orientação para estar tomando esse suplemento, né, e a dosagem que o teu médico ou que teu nutricionista tenha te passado, tá? Então, muito cuidado com essa questão de autossuplementação. E outra coisa que eu peço, né, para as pessoas, se possível, procurem por nutricionistas que vocês consigam entrar em contato com ele, né, e possam te ajudar em eventuais dúvidas, né. Então, às vezes o pessoal se consulta com o nutricionista e não tem contato mais com esse nutricionista e vai no médico, e o médico passa outra coisa, e às vezes até falta comunicação, né, entre o médico e o nutricionista. Se ele passa uma coisa que às vezes o nutricionista não tenha concordado, não concorde com aquele tipo de suplementação, então é sempre bom ter o contato com o seu nutricionista, né? Então procure por nutricionistas que você possa ter contato, né? Ou pelo WhatsApp, pelo Instagram, alguém que vai te responder, mesmo, né, depois de alguns meses depois da consulta, mas que caso você precise de uma eventual dúvida, né, algo pontual que precise ser respondido, que consiga se comunicar com esse profissional, né, que ele possa estar te auxiliando nisso. Tá. Uma das primeiras regrinhas, né, que a gente sempre cuida em relação à suplementação é, primeiro, vitaminas, né? A gente sempre cuida entre as vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, que são solúveis em gordura, e com as vitaminas que são hidrossolúveis, solúveis em água. Então a gente tenta separar, né, sempre quando vai fazer uma formulação, justamente porque também devem ser consumidas em situações diferentes, né? Então, por exemplo, as vitaminas que são lipossolúveis, A, D, E, K, são vitaminas que a gente evita, né, que sejam consumidas junto com muita fibra, porque a fibra ela leva um pouco dessa gordura embora, então ela pode levar a vitamina que tu tá tomando embora também. Então, principalmente, né, em refeições de vegetarianos, veganos, que eu sei que boa parte das refeições vão ter bastante fibra, né, porque o alimento ele é mais in natura, né, então naturalmente ele costuma ter mais fibra. Então eu cuido muito, né, com o consumo dessas vitaminas depois dessa refeição, porque vai ter fibra e aí essa vitamina vai acabar sendo prejudicada, tá? Então, normalmente o que eu faço com essas vitaminas lipossolúveis para os meus pacientes? Eu coloco em veículo oleoso essas vitaminas, e aí eu coloco para ser consumida ao longo de refeições, para não haver essa interação. Enquanto as hidrossolúveis podem ser consumidas após a refeição, e inclusive normalmente é o que a gente recomenda, que tem ali, né, o alimento junto e tal, e a fibra não vai ter problema. Sobre as lipossolúveis, pode ser consumido junto com o ômega 3 também, que não tem problema, tá? Como já é gordura, ele não tem esse problema também, que foi outra dúvida que me passaram. Sobre mineral, tem um em específico que eu preciso dar um alerta pro pessoal, porque são minerais que normalmente né, alguns veganos, vegetarianos costumam consumir, que é o cálcio e o ferro.
e o ferro, eles não devem ser consumidos junto, tá? Então, a gente já procura dar tanto o cálcio quanto o ferro de forma quelada, para já não ter uma interação tão grande, mas o ideal, né, é estar consumindo sempre o cálcio separado do ferro. O ferro, a gente costuma dar após alguma grande refeição, né, tipo após almoço, após jantar, porque o ferro ele pode gerar algum desconforto, né, gástrico. E o cálcio, quando ele é consumido, né, junto com o ferro, acaba diminuindo a passagem desse ferro, né, a absorção desse ferro. E aí vai prejudicar, né, a quantidade absorvida desse suplemento. Isso funciona tanto para o suplemento quanto para um alimento rico em ferro, por exemplo, né? Então, se eu consumir uma suplementação de cálcio após o almoço, que eu espero absorver bastante ferro, aquele ferro daquela refeição vai ficar prejudicado, tá? Então, o cálcio normalmente a gente recomenda mais longe das refeições, né? Ou em alguma refeição que eu veja que não vai prejudicar muito, né? Mas normalmente a gente coloca longe das refeições. Enquanto deixa o ferro ali junto de grandes refeições, né? Junto após almoço, após jantar. De boas, assim, o cálcio e o ferro é interessante que eles não estejam juntos, mas tem outras coisas que são interessantes estar junto com o cálcio, por exemplo, como magnésio, vitamina D, tá? Não teria tanto problema, inclusive é benéfico. E o ferro ele é melhor absorvido, né, dependendo do tipo de ferro, se ele tiver junto à vitamina C. Né? Hoje em dia a gente acaba dando mais o ferro quelado mesmo, então não teria tanto esse problema, né, com a questão da absorção ser pior, né? Então, mas se for o ferro, né, que não seja quelado, é interessante estar consumindo ali junto com alguma refeição com vitamina C, que também vai ajudar nisso, né? Então, se eu consumir, né, normalmente que eu coloco após almoço e jantar, e a pessoa já vai estar comendo uma frutinha ali de sobremesa no almoço e no jantar também, né? Ou um limão espremido na salada, alguma coisa assim que a gente sempre recomenda. Mas normalmente eu sempre peço ferro quelado também, então já não tem tanto problema em relação a isso. Normalmente quando eu peço ferro pra alguém, eu já coloco junto o zinco e o cobre. Porque, né, como eu trato boa parte de vegetarianos, mas mesmo eu atendo onívoros também, mas o zinco ele costuma estar meio deficiente nas pessoas, né? E quando a pessoa tá deficiente de ferro e a gente vai lá e suplementa ferro pra ela, o zinco tende a baixar. Então tem uma relação ali, ferro, zinco, cobre, que a gente coloca pra pessoa, mesmo que a pessoa esteja tipo, meu zinco tá ok, mas não tá tipo alto, né? Se o zinco tivesse alto, tudo bem se ele baixasse um pouco, né? Mas é muito difícil alguém ter zinco alto, a não ser que a pessoa realmente já tomou uma suplementação antes de zinco, né? Por um certo tempo. Então, né, se o zinco estiver adequado, mas o ferro tá baixo, mesmo assim eu vou dar uma suplementação de ferro, de zinco né, se o cobre é a mesma coisa. Se o cobre estiver ideal, mas não estiver muito alto, eu ainda assim vou colocar uma dosezinha de cobre ali. Tem uma razão, né, tem uma quantidade que a gente tem que colocar de ferro para zinco para cobre. Só que, claro, sempre vai depender do exame, né? Como eu falei, se o zinco já vier muito alto, se o cobre já vier muito alto, eu não vou acabar suplementando eles de novo. Outra coisa importante para saber sobre a vitamina B12, né? Então, a B12, ela tem vários tipos diferentes que as pessoas suplementam. Tem a cianocobalamina, tem a metilcobalamina. A metilcobalamina, ela não vai necessitar do fator intrínseco, ou seja, da acidez do teu estômago. Então, ela pode ser suplementada em qualquer horário. Se for a cianocobalamina, ela depende da acidez do teu estômago, então ela tem que ser consumida após uma grande refeição, tá? A B12. Ainda tem, né, aquelas fórmulas que são sublinguais, né? Então a metilcobalamina sublingual também é interessante para aquelas pessoas que têm algum problema intestinal, né? Então não vão depender do intestino para isso. Quando é uma fórmula sublingual, normalmente ela não tem essa questão de interação, né? Porque ela já vai ser absorvida. Mas claro, tem que pensar se é algo que tem que ser consumido pontualmente em algum horário por algum motivo em especial, né? Tipo, se for algo para sono, né, normalmente, né, tu vai tomar ali um pouco antes de dormir, taurina para concentração, enfim, aí, né, normalmente esses suplementos eles vêm com um horário específico para tu estar consumindo, para ter aquele efeito ali, né, naquele certo horário. Então, seria o único cuidado, assim, em relação às sublinguais.
A B12, quando eu vou suplementar, né, eu gosto de falar sobre isso porque muitas pessoas fazem a autossuplementação da B12, e aí tem que tomar um grande cuidado em relação a isso, porque tem várias vitaminas do complexo B que elas acabam ficando deficientes, né, além da B12. Então, claro, a B12 é a que a gente realmente não tem fonte dentro do veganismo, né? Mas a gente pode ter deficiência das outras Bs também e é muito comum, tá? Então, quando a gente suplementa a B12, pra ela ficar bonitinha, uma cisteína ficar bonitinha, a gente não ficar muito inflamado, então tem que ver, né, no exame certinho como é que tá e ver a necessidade de estar suplementando todo um complexo B, né? Então, a maioria dos meus pacientes eu acabo suplementando, não com muita frequência, né? Pelo menos ali na primeira consulta ou na segunda consulta, um complexo B, porque ajuda ali nessa questão de ter mais energia, ter mais disposição, nas nossas células trabalharem melhor, né? Então, eu sempre peço o exame ali da uma cisteína também, pra ver se tem necessidade de uma B6, de uma B9, né, essas outras vitaminas ali. E lembrar, né, que normalmente os veganos, vegetarianos, veganos, eles têm uma alimentação um pouco mais natural. E a alimentação ocidental, ela já tem ali o ácido fólico, a vitamina B9, suplementada na farinha branca, né? Então, né, aquela que vem escrito nos ingredientes, farinha branca enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, tem ali, né, essa suplementação de ferro e ácido fólico nas farinhas processadas. Então, nas integrais também. Mas, né, como a gente acaba tendo uma alimentação um pouco mais natural, a gente acaba não consumindo tanto essas farinhas. Então, a gente pode vir a ter, né, um pouco de deficiência de B9 também. Claro, tem vários outros alimentos de origem vegetal, tá? Então não quer dizer que, certeza a pessoa vai estar deficiente se não comer farinha. Não quer dizer isso também, tá? Então a gente, como eu falei, é sempre importante a gente fazer os exames e tá realmente avaliando e vendo o que a pessoa precisa pra ver se é necessário. E aí a gente faz a formulação especial para aquela pessoa, pro que ela precisa, tá? E aí já vem outro assunto que eu queria conversar com vocês, que é um pouquinho polêmico, que é em relação a esses multivitamínicos, né, gente? Que o pessoal compra ali, é multivitamínico pra mulher, multivitamínico pro homem, multivitamínico pra grávida, multivitamínico pra criança. Enfim, gente, cada pessoa é uma pessoa. Então, né, tem vários fatores que vão fazer com que aquela pessoa precise de algo diferente da outra. É altura, é peso, é sexo, é idade, é rotina do dia a dia, é o que a pessoa come, que uma é diferente da outra. Às vezes até alguma questão genética, algum polimorfismo, alguma coisa. Nossa, cada pessoa é uma pessoa, não tem até questão de necessidade, né, de nutriente, a gente tem ali as RDAs, né, que indicam mais ou menos quanto cada pessoa precisa, mas é muito independente, por isso que a gente acaba conseguindo adequar melhor os nutrientes, né, dos pacientes, quando eles passam em várias consultas com a gente. Porque a gente tenta dar ali uma dosagem que mais ou menos é o ideal para todo mundo, mas tem gente que vai precisar de muito mais do que aquilo e tem gente que vai precisar de menos. Porque tem muitos outros fatores que dependem, né? Eu quero fazer um outro vídeo em relação a esses fatores para explicar melhor para vocês, para não estender demais se esse vídeo não acabar ficando muito grande. Mas tem que tentar entender que essa questão de multivitamínico é muito complicada, porque primeiro, tem essa questão de interação que eu falei pra vocês, né? Então, na mesma cápsula do multivitamínico vai ter ferro, vai ter cálcio, vai ter a vitamina hidrossolúvel, vai ter a vitamina lipossolúvel. Que horário que eu vou tomar isso? Né? Então, tipo, não dá pra aproveitar bem tudo que tá ali. Não tem como. Então tem essas questões também. E tem questões que, tipo, às vezes tu precisa muito mais de certo nutriente e de outro nutriente tu não precisa. E aí vai ter ali no multivitamínico, né? Normalmente multivitamínicos, eles não vêm com uma quantidade muito alta, né, de nutrientes. Eles vêm com uma quantidade baixinha de cada nutriente ali, pode ser um complementozinho ali, né? Mas tem todos esses problemas de biodisponibilidade que não funciona com o multivitamínico. Então, é aquele conselho que eu sempre dou, né? A gente procura um nutricionista, é ele que vai ajudar vocês a realmente fazer, né, vários exames para estar vendo realmente o que você precisa, vai estar avaliando o que você come, né, o que você consegue consumir, se você as regrinhas, né, para conseguir estar aproveitando melhor cada nutriente, ele vai te explicar, né, melhor essa questão de horário
pra você consumir cada suplemento. Porque tem muito essa questão, né, às vezes o pessoal, tipo, precisar de várias suplementação, porque não vai ao nutricionista há muito tempo, às vezes a alimentação também é meio bagunçada, não consegue fechar os nutrientes direito, e aí acaba precisando suplementar um monte de coisa. E aí, pra conseguir aproveitar tudo bem direitinho, às vezes fica tipo, um suplemento no café da manhã, um depois do almoço, um antes de dormir, e aí a pessoa tem que ver certinho, né, se encaixa com a rotina dela. Então, aí o nutricionista tá nesse papel também de ver, né, o possível dentro da rotina, do praticável, pra pessoa não esquecer e, enfim, colocar tudo isso realmente em prática. Mas é isso, gente. Deixa o likezinho aí pra mim, né? Dá um pouquinho de trabalho pra criar esses vídeos, tem que parar, tem que editar, enfim. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma vitamina, algum suplemento aí em particular, pode colocar aqui nos comentários, tá? Eu não queria me estender muito nesse vídeo, que eu acabo falando demais, então eu coloquei só os mais básicos mesmo. E é isso.